Nunca imaginei que, aos 67 anos, meu coração ainda pudesse ser surpreendido por algo tão simples. O toque veio de forma inesperada, quase ingênuo, como se o destino tivesse encontrado uma brecha para se infiltrar na rotina que eu acreditava já estar desenhada. Foi um roçar leve, quase imperceptível, mas que incendiou dentro de mim uma chama adormecida. O gesto não tinha pressa, não carregava intenções explícitas, mas trazia em si uma ternura que me desmontou por inteiro. Era como se, em um instante, todos os anos de silêncio e conformidade tivessem caído por terra, abrindo espaço para uma nova possibilidade. O arrepio que percorreu meu braço não era físico apenas, era memória, desejo e vida se reerguendo de uma só vez. Passei dias tentando compreender o que aquele toque havia despertado em mim. Não era apenas sobre a pele que havia reagido, mas sobre algo mais profundo, uma lembrança do que significa sentir-se vivo, desejado, presente. Aos 67 anos, eu já tinha me acostumado à ideia de que certas emoções pertenciam ao passado. E, no entanto, bastou um gesto inesperado para abrir brechas em muros que levei décadas para erguer. Não havia promessas, tampouco palavras. Apenas a sensação de que, de repente, alguém enxergava em mim mais do que a idade, mais do que a rotina, mais do que as marcas do tempo. Era como se cada linha do meu rosto, cada dobra da minha pele, fosse agora vista como parte de uma história bonita, digna de ser tocada. E essa percepção me abalou. Senti medo e desejo ao mesmo tempo, como se tivesse reencontrado uma versão de mim que eu já não lembrava existir. Naquela noite, ao deitar, o silêncio parecia diferente. O lençol, frio e macio, lembrava a ausência de mãos que antes eu já não fazia questão de sentir. Mas, agora, meu corpo inteiro parecia reclamar dessa ausência. Fechei os olhos e o gesto retornou como um eco. O calor suave, o peso leve da mão, a pausa quase hesitante antes de se afastar. Não havia nada de explícito, apenas a delicadeza de quem não invade, mas sugere. Isso me desarmou. Percebi que não era só sobre desejo, mas sobre reconhecimento. Havia muito tempo que eu não me sentia notada de verdade, como se minhas emoções ainda fossem capazes de atrair a atenção de alguém. A lembrança daquele toque não era apenas física, era um chamado. Um convite para que eu deixasse para trás as certezas que construí para me proteger. Pela primeira vez em anos, adormeci sorrindo, com uma ansiedade doce, quase adolescente, que pensei nunca mais viver. No dia seguinte, tudo parecia carregado de significados. O café tinha um sabor mais intenso, o vento que entrava pela janela parecia mais fresco, e até os sons da rua me alcançavam com uma clareza diferente. Eu me surpreendia comigo mesma, porque bastava lembrar daquele instante para sentir um rubor discreto subir ao rosto. Era como se eu tivesse redescoberto um segredo, o de que o corpo não esquece, mesmo quando a mente insiste em silenciar certos desejos. Cada vez que nossos olhos se encontravam, eu buscava pistas, um olhar prolongado, um sorriso contido, a hesitação nas palavras. E, de alguma forma, eu sabia que não estava sozinha naquela inquietação. A vida, que até então seguia previsível, parecia brincar comigo, estendendo possibilidades que eu já não esperava. Dentro de mim, crescia uma mistura de curiosidade e medo. E, ainda assim, eu não queria fugir. Havia algo no jeito como ele se aproximava que me deixava suspensa entre o real e o imaginário. Não era invasivo, não havia pressa, mas cada detalhe parecia coreografado para me despertar. O modo como seus dedos roçavam levemente na mesa, perto dos meus, era como um chamado silencioso. Eu sentia o corpo reagir antes mesmo de perceber. Aos 67, não era mais sobre aparência, mas sobre a intensidade de sentir-se vista. Cada instante se tornava uma promessa não dita, e a ausência de palavras aumentava ainda mais a tensão. Era como caminhar por uma ponte delicada. Um passo em falso poderia quebrar a magia, mas, se eu me permitisse atravessá-la, talvez encontrasse algo que já não acreditava ser possível. Naquele fim de tarde, a luz dourada atravessava as cortinas e deixava o ambiente suave, quase etéreo. Foi nesse cenário que ele se aproximou mais do que de costume. Não havia nada explícito, nenhum gesto que pudesse ser chamado de ousado, mas a proximidade falava por si. O calor que vinha de seu corpo alcançava o meu sem necessidade de contato. Era como se o ar entre nós estivesse carregado, denso, difícil de respirar sem que a imaginação preenchesse o espaço com o que poderia acontecer. Quando sua mão, sem pressa, repousou perto da minha, o mundo pareceu parar.
Não houve toque direto, apenas a promessa dele. E, ainda assim, todo meu corpo vibrou em resposta. A tensão não era desconforto, era vida pulsando. Um arrepio percorreu minha nuca, e percebi que não precisava de grandes declarações para entender. Algo havia mudado para sempre dentro de mim. Naquela noite, o sono demorou a chegar. Eu me virava na cama, sentindo na pele a lembrança de algo que sequer havia acontecido de forma plena. Bastou a proximidade, o quase toque, para incendiar pensamentos que me acompanharam por horas. Eu me perguntava como era possível, depois de tantos anos acreditando que o tempo já havia apagado essas sensações, sentir-me novamente tomada por desejos silenciosos. Havia em mim uma mistura de medo e euforia, como se eu estivesse desvendando um segredo guardado apenas para quem ousa envelhecer sem desistir de viver. Eu sorria sozinha, lembrando da intensidade escondida em um gesto tão simples. Talvez fosse esse o mistério da vida, descobrir que a chama não desaparece, apenas se esconde à espera do momento certo. E, naquela noite, entendi que a minha ainda ardia, discreta, mas poderosa o bastante para me manter desperta até o amanhecer. Na manhã seguinte, encontrei-o novamente. O simples som de sua voz parecia diferente, mais próximo, quase íntimo, como se cada palavra fosse dirigida apenas a mim. Eu me peguei observando detalhes antes despercebidos, o ritmo pausado de suas frases, o leve inclinar da cabeça quando me olhava, a calma que transmitia e, ao mesmo tempo, a inquietação que despertava dentro de mim. Quando nossas mãos, por acaso, se tocaram ao segurar o mesmo objeto, o instante foi breve, mas arrebatador. Não houve tempo para pensar. Apenas sentir. Foi como se uma corrente elétrica suave percorresse meus dedos, subisse pelo braço e alcançasse o peito, acelerando meu coração. Nossos olhares se cruzaram, e naquele silêncio compartilhado havia mais do que palavras poderiam traduzir. Um mundo inteiro parecia caber naquele gesto. Eu respirei fundo, tentando disfarçar, mas dentro de mim já sabia, eu estava rendida. O dia seguiu normalmente para todos ao redor, mas para mim nada parecia comum. Cada detalhe carregava uma intensidade nova, como se o mundo tivesse ganhado outras cores. Quando nos sentamos lado a lado, percebi que já não havia espaço para a indiferença que antes me protegia. O calor de sua presença bastava para me desestabilizar. Ele não dizia nada além do necessário, mas o silêncio entre nós parecia povoado de promessas. Às vezes, eu sentia seus olhos pousando em mim e desviando rápido demais, como quem teme revelar o que ainda não ousa confessar. Meu corpo respondia antes da mente, com um rubor inesperado, uma respiração que se acelerava sem motivo aparente. E, naquele instante, percebi que o desejo não precisava ser declarado. Ele já existia, implícito, nas pequenas pausas, nos gestos contidos, na proximidade que crescia a cada dia. Naquela tarde, a chuva começou a cair devagar, trazendo consigo um cheiro de terra molhada que sempre me remetia à infância. Estávamos próximos, observando pela janela, quando ele se inclinou levemente para falar algo banal. Mas não foi o conteúdo da frase que me marcou, foi a proximidade. Senti seu hálito quente misturar-se ao ar frio, e o contraste percorreu minha pele como um arrepio demorado. A distância entre nós parecia inexistente, e por um instante temi que ele pudesse ouvir o compasso acelerado do meu coração. Ele não me tocou, mas a maneira como sua voz baixa ressoava dentro de mim era quase um afago. O mundo lá fora estava molhado e cinzento, mas dentro daquele espaço tudo parecia intenso e vivo. Foi nesse instante que percebi, eu não queria que esse jogo de silêncios acabasse, pois havia nele uma doçura que me mantinha desperta para a vida. Nos dias seguintes, cada encontro parecia carregar uma carga maior de significado. Não era sobre palavras ou declarações, mas sobre a intensidade contida nos gestos mais sutis. Quando ele se aproximava, mesmo sem toque, sentia meu corpo reagir. Um sorriso tímido, um olhar prolongado, o leve inclinar da cabeça. Tudo isso dizia mais do que qualquer frase poderia transmitir. Eu me pegava imaginando o que sentiria se ele ousasse um gesto mais audacioso, e essa antecipação me deixava inquieta e viva ao mesmo tempo. Aos 67 anos, descobri que ainda posso sentir borboletas no estômago, que o coração pode acelerar com a simples proximidade de alguém que sabe se fazer presente sem pressa. E, apesar do medo de me expor, algo dentro de mim ansiava por esse delicado jogo de aproximação. Cada instante se tornava precioso, como se estivéssemos escrevendo, silenciosamente, um novo capítulo em nossas vidas.
Uma tarde, enquanto caminhávamos lado a lado, percebi que a rotina havia desaparecido. Cada gesto dele parecia calculado para despertar algo em mim, mesmo sem intenção explícita. O jeito que ajustava o cabelo, o sorriso que surgia sem motivo, a maneira como se inclinava para alcançar algo próximo de mim, tudo parecia me tocar de dentro para fora. Eu sentia cada respiração, cada movimento como se fossem notas de uma melodia que eu não queria parar de ouvir. Havia expectativa no ar, mas também uma calma inesperada, como se soubéssemos, sem dizer, que nada precisava ser apressado. Meu corpo reagia antes da mente, e meu coração acelerava em resposta a gestos tão sutis que poderiam passar despercebidos aos olhos alheios. Era como dançar um passo invisível, feito apenas de olhares, silêncios e o toque imaginário que ambos sentíamos. Naquela noite, sentei-me sozinha, mas sentindo a presença dele em cada canto do meu pensamento. A lembrança de sua proximidade, do quase toque, ainda pulsava dentro de mim. Fechei os olhos e revivi a sensação de sua mão pairando perto da minha, o calor que parecia atravessar o espaço sem esforço, apenas pela intenção silenciosa. Havia algo de inexplicável nisso, uma mistura de ternura e desejo que me fazia sorrir sozinha. Aos 67 anos, descobri que o coração ainda pode se surpreender, que a pele ainda sente, que a alma ainda se deixa tocar sem necessidade de palavras. A noite se tornou um refúgio, onde cada suspiro lembrava que a vida ainda guarda mistérios e surpresas. E, naquele silêncio, percebi que não precisava de nada além da sensação de estar viva, de sentir cada emoção intensamente, mesmo em sua forma mais sutil e contida. No dia seguinte, tudo parecia maior, mais intenso. Até mesmo o ar parecia diferente, carregado de possibilidades. Quando nos encontramos, o simples fato de ele sorrir para mim fez meu coração saltar. O toque acidental de nossas mãos ao pegar o mesmo objeto parecia durar eternidades, e eu percebi que cada gesto, cada pausa, tinha um significado que só nós compartilhávamos. Eu não precisava de palavras para entender o que sentíamos. A tensão, a expectativa e o desejo estavam presentes em cada olhar, em cada respiração. Havia algo mágico nisso. Aos 67 anos, eu me sentia jovem, vulnerável e viva, tudo ao mesmo tempo. E, pela primeira vez em muito tempo, aceitei que o coração pode se abrir de novo, mesmo quando pensamos que já estava fechado para sempre. Naquele fim de tarde, tudo parecia suspenso no tempo. Ele se aproximou mais uma vez, sem pressa, apenas deixando a proximidade falar por nós. Senti o calor dele se misturar ao meu, não através de um toque direto, mas de uma conexão que parecia atravessar o ar entre nós. Meu coração disparava, meus pensamentos se confundiam entre desejo e ternura, e um sorriso involuntário surgiu em meus lábios. Percebi, então, que a idade nada tinha a ver com a intensidade do que sentíamos. Era sobre permitir-se viver, sentir e se deixar tocar, mesmo que apenas pela presença e pelos gestos sutis. E, naquele instante, entendi que o simples toque inesperado havia transformado tudo em meu coração, abrindo espaço para uma vida que ainda podia se reinventar e se apaixonar, mesmo depois de tantas décadas.